Israel está suspendendo o contato com o escritório do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, depois que a ONU incluiu entidades israelenses em uma lista negra relacionada à violência sexual em conflitos, ao lado de grupos como Hamas e outros grupos terroristas. O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, disse: "Estamos fartos deste secretário-geral da ONU", e chamou a decisão de incluir Israel na lista de uma vergonha moral. Para aprofundar o tema, recebemos Hillel Neuer, diretor executivo da United Nations Watch. Hillel, o que significa para Israel ser incluído nessa lista? Danny Denunzio está chamando isso de libelo de sangue, por colocar Israel ao lado do Hamas e de outros grupos terroristas. Mas qual é o verdadeiro prejuízo de estar nessa lista? O prejuízo é grave. A ONU, mais uma vez, desceu à falência moral ao colocar Israel em uma lista negra ao lado do Hamas. Esses são os próprios terroristas que estupraram e torturaram sexualmente, de forma sistemática, mulheres israelenses e outras pessoas em 7 de outubro e depois contra os reféns em Gaza. Então veja, isso não é apenas um erro, isso é uma inversão obscena de vítima e agressor. É uma inversão deliberada do que o Hamas fez com os israelenses. É outro libelo de sangue moderno, do mesmo tipo que a ONU se apressou em fabricar ao mentir que Israel bombardeou o hospital Al-Ahli em outubro de 2023. A mentira sobre a fome em Gaza. A mentira de que 14 mil crianças vão morrer em 48 horas. Esse é o mesmo tipo de libelo de sangue. E veja, Israel forneceu a eles uma extensa documentação refutando esse último libelo de sangue. Mesmo assim, Guterres, o secretário-geral, escolheu recompensar o terrorismo. A decisão tira da ONU qualquer credibilidade que ainda restava, se é que restava alguma, e revela até que ponto a ONU foi capturada por aqueles que odeiam Israel mais do que se importam com o estupro sendo usado como arma de guerra. Então veja, o mundo precisa tratar essa lista negra com o desprezo que ela merece. As democracias precisam parar de subsidiar esse antissemitismo institucionalizado. A história vai registrar isso como mais um capítulo vergonhoso na longa guerra da ONU contra o Estado judeu. Bem, talvez você possa compartilhar um pouco mais sobre as mensagens e quem está divulgando essas mensagens vindas das Nações Unidas. Você tem um novo relatório e ele afirma que especialistas da ONU estão aceitando o financiamento da China, Rússia, Catar, promovendo os interesses desses países. Pode me contar algumas das suas descobertas? Vários desses chamados especialistas em direitos humanos da ONU são citados diariamente pela Reuters, New York Times e outros grandes veículos. Descobrimos que vários deles estão recebendo dinheiro, financiamento direto da China, da Rússia e do Catar. Vou te dar alguns exemplos. Ben Saul, ele é professor de Direito na Universidade de Sydney. De acordo com documentos da ONU, em 2024 ele recebeu $150 mil da China por suas atividades. E surpresa, surpresa, ele é o especialista em contra-terrorismo. Ele nunca condenou a China por colocar 1 milhão de muçulmanos uigures em campos sob o pretexto de contra-terrorismo. Ele não tinha uma palavra a dizer sobre isso. Em vez disso, ele ataca Israel e os Estados Unidos todos os dias. Tem outra especialista da ONU, o nome dela é Alina Duran. Ela recebeu $1,3 milhão da China, da Rússia e do Catar. E adivinha só, ela escreveu relatórios elogiando, protegendo e desculpando a China, a Rússia e o Catar. Ela participou de um vídeo organizado pelos chineses, dizendo que está tudo bem com os uigures. Ela visitou a China para dizer que está tudo bem com os uigures, culpou o Ocidente e recebeu $1,3 milhão. Temos inúmeros exemplos disso. Viés ideológico extremo, em alguns casos corrupção financeira, em outros casos é um extremismo ideológico sem qualquer prestação de contas. Conhecemos o caso extremo de Francesca Albanese, que é a porta-voz de fato do Hamas, espalha mentiras do Hamas. Não há responsabilização. Fizemos denúncias. O presidente do Comitê da ONU é ele próprio um especialista em direitos humanos, que recebeu $50 mil americanos da China. Bem, se isso está tão enraizado nos especialistas que estão tão inseridos nas Nações Unidas, você está jogando luz sobre os problemas que existem dentro dessa instituição. O que pode ser feito se isso é tão comum? Bem, nós apresentamos queixas aos principais governos ocidentais.
Em alguns casos, eles se manifestaram. No caso de Francesca Albanese, a França pediu sua renúncia. A Alemanha a condenou por antissemitismo e o governo canadense a condenou por inversão do Holocausto. E ainda assim, você tem instituições de destaque como o New York Times, como 3 universidades belgas que lhe concederam um doutorado e a mídia que lhe dá espaço. Sem mencionar o fato de que ela foi considerada culpada de antissemitismo por tantas instituições. Então, o que precisamos é que os governos tomem uma atitude. Nosso relatório, disponível em nosso site unwatch.org, pede que os principais governos ocidentais finalmente os responsabilizem. Quando relatores anti-americanos e antissemitas são nomeados, estamos pedindo que as democracias se manifestem, que não entrem no jogo só para evitar atritos, que não legitimem e endossem essas pessoas. Precisamos que o Canadá, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Austrália, não só os Estados Unidos, se manifestem e denunciem esses relatores da ONU quando eles são capturados pela ideologia ou quando são financeiramente corruptos. Precisamos que responsabilizem essas pessoas, cortem financiamento ou apliquem sanções se necessário. Olá, Neuer. É fundamental destacar os problemas atuais nas Nações Unidas. Obrigada por participar da i24 News English para discutir. Obrigado por me receber.